sua operação, certo? Se você fecha um novo negócio, você vai ter que ter esse custo. Você tendo esse novo negócio, você vai ter um aumento de receita. Então é um custo variável. O que seria seu custo fixo? Seria seu custo com a sede. O seu escritório, o seu RH, esse tipo de coisa. Os seus funcionários de lá, da sede. Existem alguns critérios que utilizam rateios, como por exemplo, se você tem uma pessoa que trabalha lá, só que 20% vamos dizer aqui, um gestor operacional, que trabalha no escritório, só que 20% do período dele ele tem que ir visitar as obras, né? Você poderia ratear, como dele sendo 20% lá, direto, e o resto fixo. Isso é comum também em construção civil, né? Trabalhar construção. Então você tem que abrir o canteiro, você tem que ter todo o custo de deslocamento de pessoal, de manutenção desse pessoal lá. E esse próprio pessoal, boa parte deles que trabalha com construção civil, é custo variável, assim. Lógico que você tem o seu núcleo, digamos assim, a equipe de supervisão, um encarregado ou outro, que é na composição do negócio, você tem esse núcleo independentemente do giro de obra, mas você tem aquele outro custo que vai ser variável assim, vai depender da demanda. Bom, trouxe aqui então o fluxo de caixa projetado, aqui nesse caso 10 anos. No anterior, a gente obteve aqui o lucro líquido, o resultado operacional líquido, ao fim dessa demonstração, e lá a gente adere a esse lucro líquido, como eu falei, a depreciação, certo? Que foi deduzida lá e está voltando agora, ou seja, a depreciação ela é uma despesa econômica, mas que ao final tem que ser incorporada assim para a administração do negócio. O valor residual, que nada mais é do que os seus ativos após dedução da depreciação, você aloca ele no último ano para mensurar esse saldo de caixa. O capital de giro também, que foi disponibilizado para esse procedimento. E as saídas não operacionais, que são justamente do aporte de capital próprio e as amortizações de financiamento. A partir disso, você tem o seu fluxo de caixa, que é essa última linha, do seu fluxo de caixa, e a análise de rentabilidade, de indicadores, é feita justamente em cima dele. Então, você investiu 200 mil, a soma do seu saldo ao final dos 10 anos, vamos dizer, seja de 1 milhão. Então, o negócio é rentável? Muito provavelmente sim, porque você investiu 200 mil, depois de 10 anos é 1 milhão, mas tem que também aderir a isso uma taxa de desconto. Como o Lucas falou num certo momento, você precisa trazer o valor presente, esse montante final, esse saldo final, e precisa entender, você poderia ter investido esses 200 mil em outro negócio que trouxesse mais resultado do próprio ramo de atuação. Você poderia também ter pego empréstimos a taxas menores, que eu empresto a taxas maiores, que fez com que a despesa financeira ficasse muito alta e diminuísse o resultado operacional. Então a gente traz alguns fatores importantes para a análise de rentabilidade. Pode passar. Que vai ser o próximo slide, eu pensei que era esse agora, mas tudo bem. A análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade é feita para se poder entender o comportamento do negócio em diferentes cenários. Então, se estabelece premissas comerciais, de produção, de estrutura, de perspectivas, para você entender o seu negócio. Geralmente são 3 cenários, principalmente, que a gente trabalha. Trabalha com o cenário pessimista, com o cenário conservador e otimista. Dentro deles, a gente vai estar avaliando e modificando, alterando algumas informações cruciais e composições cruciais desse negócio, com o próprio preço. Você vai trabalhar às vezes com preços maiores ou menores, a projeção de demanda em si. Então, você entender que o tempo de maturação do seu negócio no cenário pessimista vai ser muito menor do que o tempo de maturação no cenário conservador otimista.
O porquê disso? Aí você pode entender justamente essas premissas de mercado que vão balizar essa projeção. Você pode também trabalhar com uma parte de custo, você entender que você pode atuar com uma folha num cenário otimista muito enxuta e no cenário pessimista uma folha mais robusta. Isso vai depender do tipo de negócio, de como o empreendedor também queira enxergar essas simulações. A gente monta uma planilha, um sistemazinho em Excel, no qual a gente passa por essas etapas e eu falo que é uma brincadeirinha que a gente fica fazendo depois, entendeu? A gente consegue montar e ficar brincando um pouco com os números também para esses dimensionamentos, isso é importante. A ideia básica é que toda projeção de futuro é futurologismo e ninguém consegue acertar o futuro ao certo. Então, se estabelece dentro dessa análise de sensibilidades premissas básicas que possam influenciar o mercado de forma significativa. E aí, com base nessas premissas básicas, você estabelece o mercado pessimista, o mercado conservador e o mercado otimista, que vai variar, lógico, a sua receita e os seus custos também. Critérios de análise de decisão. 15 para as 4, muito mais rápido que a gente pensava. Bom, índice para avaliação. Então, como eu falei, a taxa de desconto, que pode ser calculada, se for calcular a taxa de desconto efetivamente com base no conceito e como é feito, a gente tem dois fatores. A taxa ponderada de capital de terceiro, disponibilizada nesse seu negócio, então você tem que entender, vai analisar nesse caso de projeção de investimento, a taxa de juros que você paga nos seus financiamentos, e vai estar compondo também junto a isso o capital próprio, a taxa de juros sobre capital próprio. Essa é um pouco mais subjetiva a sua consideração, sua estipulação. Geralmente a gente vai estar sempre pensando no custo de oportunidade que o empreendedor tem para a abertura desse negócio. Pode-se estar relacionando também a taxas de investimento em ações de mercado relacionadas ao mercado em questão. Então, se está na construção civil, a gente vai estar nas taxas do imóvel, de mercados de ações e grupos de ações relacionadas ao ramo. Pode ser um parâmetro importante, mas também pode ser essa taxa de desconto pode ser estipulada pela Selic, depende também do alinhamento que existe e das pretensões do empreendedor, entendeu? Mas eu não colocaria uma taxa de desconto abaixo de 12%, que eu acho que é uma taxa que trabalha com retorno mínimo, né? Se a gente for pensar que existem juros aí de empréstimos de 20% ao ano, então tem que ter um retorno mínimo interessante. O tempo de recuperação do investimento, voltando o payback, né? Que é o tempo no qual o investimento retorna ao empreendedor, que está ligado junto também ao VPL. Então, o VPL é quando a gente pega essa taxa de desconto, soma o saldo de fluxo de caixa gerado no período em questão, nesse caso, os 10 anos aí que eu ilustrei, e a partir de se fazer esse somatório e descontar essa taxa de 12% ao ano, vai se gerar o VPL, o valor presente líquido. Então, se o negócio hoje, se você colocou hoje 200 mil, esses 200 mil daqui a 10 anos não vai valer 200 mil. E essa taxa de desconto que vai estar descontando esse valor, vai reduzir 12% ao ano, de forma grosseira. A taxa interna de retorno, que é a TI, que é a taxa que zera o VPL. Então, no momento que o VPL for zero, essa taxa tem que ser igual à taxa de desconto. Então, é um indicador que complementa o VPL para se analisar a saúde financeira do negócio. Gente, queria abrir para dúvidas, para trocar umas ideias sobre o projeto em si, sobre consultoria de gestão, sobre algumas pessoas aqui que tocam o negócio.
Então a gente podia abrir esse tempo para tirar dúvidas, tanto quanto da apresentação, quanto